Povo de Deus, como seres humanos na terra, nós temos um dom que Deus não deu aos animais, que Deus não deu aos vegetais, Deus deu a mim e a você. Abaixo da salvação e dos dons espirituais, para mim é o maior de todos os dons, senhores. É o dom de sonhar. É a capacidade que você tem de sonhar. E nesta tarde, a mensagem e o recado deste jovem pregador é este: a todos vocês: sonhe e ouse sonhar. Você nunca irá além dos seus sonhos. Sonhe e sonhar. Você nunca irá além dos seus sonhos. Aquilo que o homem sonha e planeja e projeta, é ali onde ele irá chegar. Sonhe, sonhe mesmo, sonhe com as alturas. Sonhe com coisas grandes para Deus, porque o seu Deus é um Deus grande. Não importa que o chão não esteja debaixo dos seus pés, e não importa que os seus desejos estejam lá na lua, simplesmente sonhe, porque o Deus dos mistérios pode trazer a lua perto de ti e pode colocar o chão debaixo dos seus pés. Sonhe e ouse sonhar. Você nunca irá além dos seus sonhos. Podem até matar o sonhador, mas o sonho dele permanece. Houve um homem em nosso solo pátrio que se chamava Tiradentes. Esse homem um dia ousou sonhar com a liberdade do nosso Brasil. Mataram ele, arrancaram a sua cabeça, o seu corpo foi todo decepado, esparramaram por todo o país para tentarem assim oprimir o coração daqueles que sonhavam com o Brasil liberto. Mataram Tiradentes, mas não mataram o sonho dele. O Brasil é livre e hoje estamos aqui fazendo menção do nome dele. Sonhe e ouse sonhar. Você nunca irá além dos seus sonhos. Que sonhos são esses, pregador? Será que são sonhos que eu tive essa noite, depois de ter comido tanta pizza com maionese e ketchup? Não. Não é aquele sonho que você sonhou essa noite com cobra engolindo caranguejo, passando debaixo de sapo. Não, não é esse sonho. Eu quero que você tenha sonhos espirituais nesta tarde aqui. Quando a palavra de Deus fala em sonhos e visões, ela está falando da linguagem dos mistérios e da revelação de Deus. Então, nesta tarde, eu convido a todos os que aqui estão a entrarem nas revelações e no tapete do mistério de Jeová. É o que Deus quer comigo e contigo aqui nesta tarde. Quantos podem sonhar comigo aqui? Então, mais uma vez, escolhe a pessoa mais bonita e cheirosa do seu lado. Tá difícil aí, né, irmão? Mas olha para ela e diga para ele: sonhe e ouse sonhar. Você nunca irá além dos seus sonhos. Agora dê um grito de glória. Amados, Satanás, o ladrão por excelência, o surrupiador, o suplantador por natureza, tem roubado da igreja de Cristo os seus sonhos. Tem roubado do coração dos jovens da nossa geração os sonhos missionários. Satanás tem roubado do coração dos crentes o desejo de verem a obra do Senhor concreta e realizada. Eu estive um dia desse com um irmão muito bem de situação, muito rico, carro importado e coisas assim. E ele dizia para mim: se Jesus voltar para mim, amém. Se ele não voltar, amém também. Eu disse: por quê? Ele disse: porque a minha alma está farta. Meus filhos estudam nas melhores faculdades. Eu tenho uma alma que está salva. E eu olhei para ele e pensei comigo: quão pobre é este companheiro. A Bíblia Sagrada diz que aqueles que esperam em Cristo somente para esta vida são os mais miseráveis dos homens. O cristianismo não é uma religião que está apenas para esta vida. O cristianismo é uma religião que reflete para toda a eternidade, com muitas almas ganhas no fluxo missionário. Agora ouçam, nesta manhã, nesta tarde aqui nós vamos chorar, nós vamos dar boas risadas e nós vamos depois nos deleitarmos na graça de Deus. Deus mandou trazer uma mensagem aqui para o coração dos gideões que aqui estão. Esses pequeninos de Deus que saíram de suas casas contra tudo e contra todos. Tem crente aqui que não tem um centavo no bolso dele, mas se abríssemos a alma dele, encontraríamos o Espírito Santo lá dentro, dando sorrisos de glória. A mensagem nesta tarde é para ti, meu santo, e minha irmã, cujos sonhos lhe foram roubados.
não somente pelo diabo, mas por aqueles que não acreditam na tua chamada, por aqueles que não acreditam naquilo que Deus colocou no seu coração. Hoje você não está sozinho, eu sou solidário a você. Eu acredito nos seus sonhos, porque sempre fui um sonhador, e Deus realizará os teus sonhos como realizou os meus. Agora ouça-me, a história missionária dessa tarde começa com um menino chamado José. José, o famoso José do Egito, e eu tiro este nome, não era José do Egito, mas era José no Egito. Ele não era do Egito, José era do céu, José era filho do eterno Deus vivo. José era um moço de aproximadamente 18 anos de idade, mas ser um moço de 18 anos de idade, há milhares de anos atrás, não era como ser um jovem de 18 anos de hoje. Muitos irmãos que aqui estão e foram criados em roça, na área rurícola de sua cidade, sabem disso. Aquelas pessoas que são criadas apenas com a família, lá isoladas, elas são mais chúcaras, são mais xoxas, não tem muita malícia, vivem uma vida, até mesmo uma vida, como dizem lá no meu interior, uma vida de migué. É aquele pessoal que não tem um coração pesado, para ele tanto fez como faz, se chover ele dá glória, se não chover ele dá glória do mesmo jeito. Estes são as pessoas que eu quero comparar a José, pessoas com um coração simples, com um desejo de serem algo para Deus, sem tentarem alcançar altos galardões humanos, mas que pensam em alcançar o coração de Deus. José, a vida dele estava marcada em 2 pontos, antes e depois de um sonho. É o que Deus manda dizer aqui a todos vocês que estão nesta tarde. A sua vida estará marcada em 2 pontos, antes e depois deste culto aqui. Se prepare para ver Deus começar a fazer coisas profundas depois desta reunião desta tarde. Amados, José acorda um belo dia, se prepara para rir agora. José acorda um belo dia lá na sua cama, um dos mais novos de casa. José sabia fazer 2 coisas bem feitas: dormir e comer, como a maioria dos gideões que aqui estão. Como eu gosto de ver um crente comer, irmão. Crente come como crente, né, irmão? Já viram como é que os crentes comem? É uma bênção. Já viu o crente dormir, então? É uma maravilha divina. Era José. José dormia e comia. Não sei se foi num sábado, num domingo ou numa sexta. Eu sei que José acorda de manhãzinha, vai lá para frente do espelho, pega a pasta Colgate e põe na escova, escova os dentes dele, passa um perfume, passa gel no cabelo e vai sentar na mesa do café da manhã. Tinha que chegar cedo na mesa dele, porque a família dele era pequenininha, tinha só 11 irmãos para comer com ele. José chega, senta lá na mesa, dá uma olhadinha para todo mundo: bom dia mamãe, papai, bom dia meus irmãos. Já pega aquele pão francês, pega a manteiga doriana, passa em cima do pão, dá uma cortada naquela mortadela sadia, coloca junto, pega 1 litro de leite Nilza com um pouquinho de Toddy, e quando ele dá a primeira golada do leite, fica aquele bigodinho aqui, né? Quando ele termina de beber o leite, ele olha assim: mãe, paiinho, diga aí, filho, eu tive um sonho essa noite. E quantos sonhos, José? Eu sonhei que estava todo mundo na roça trabalhando, e eu colhi mais do que todo mundo aqui em casa. Eu cheguei e o meu feixe era maior do que o de todos aqui em casa. De repente um silêncio na mesa, um olha para um, o outro olha para o outro. Levanta Rubem na mesa, o irmão mais velho. Rubem devia ser um desses homens assim, que bem grandão, forte, com corpo atlético, peito cabeludo, barba cerrada no rosto, rosto forte, pele queimada do sol e a mão cheia de calo de tanto trabalhar na roça. Rubem olha e diz assim: tu, José, tu colheu mais do que eu e os seus irmãos. Tu tá maluco, rapaz? Tu só sabe dormir e comer. E de repente todo mundo olha para ele: é um sonhador. E aquilo vira uma brincadeira só na mesa. José não sabia o que era o sonho. José era uma criatura simples. E todo mundo na mesa começa a rir. Imagina os irmãos levantando, indo lá, afagando a cabeça dele: vai, sonhador, sonha, José, não paga nada para sonhar. Passou uns tempos, José acorda de novo, levanta, vai para o espelho, escova os dentes, penteia o cabelo, passa um perfume do Avon, vai lá para a mesa do café,
Pega aquele pão sovado, passa ioiô creme nele, passa maionese, pega aquele bolo de fubá que a mãe dele fez, dá uma mordida, com a boca cheia aqui no canto ainda, mastigando, ele fala, mãe, e sai aquele monte de bolo pela boca. Fala, José, tive outro sonho hoje. E conta o sonho. Esta noite eu sonhei que o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Não houve risos na mesa. Um silêncio e um temor cai naquela mesa, daquele café de manhã em família. Ninguém ousa repreender o menino. O pai do menino não era o Joaquim da esquina, nem era o Pedro da farmácia. O pai de José não era o João lá do açougue. O pai de José se chamava Jacó. Jacó. E sabe o que significava ser Jacó? Jacó significava ser aquele que conhece a linguagem dos sonhos espirituais. Foi esse Jacó que um dia, fugindo do irmão dele, deitou no meio do deserto, colocou uma pedra na cabeça e quando abriu o olho para o céu, viu a escada do céu descida e os anjos que subiam e desciam, e a glória do Senhor era manifesta, e o Deus eterno se revela a ele, e ele diz, este não é outro lugar, senão a porta dos céus. José era filho de um homem sonhador. José era filho de um homem que conhecia a linguagem eterna dos sonhos. Como pregador pentecostal, eu sei de cor Joel 2:28. E muitas vezes peco e nós pecamos porque pregamos apenas a metade do versículo. Todos nós falamos nos últimos dias, derramará o Senhor do seu Espírito sobre toda. E os vossos filhos e as vossas filhas. Pregamos até aí, esquecemos o resto do versículo. O versículo não para por aí. A Bíblia diz, para os seus filhos e os vossos filhos profetizarão, os vossos jovens terão, e os vossos velhos. Amados em Cristo Jesus, sonhos e visões fazem parte do currículo de Deus para a chamada de todos aqueles que amam e latejam com o coração quando se fala em missão. Se você não é um sonhador, você não pode estar aqui nessa tarde. Se você não sonha com as coisas grandes para o Senhor seu Deus, você é mais um desses parasitas que vem para a igreja de dia e de noite, e quando chegam numa reunião como essa, ficam aí com o olho grande, parecendo um olho de sapo que morre no dia de enchente, fica gelado, congelado, porque não sabe que o seu Deus está aqui. Agora, se você é um sonhador, abra a tua boca e glorifique o Senhor dos Senhores, porque Ele é o Deus dos sonhos. Sonhe e ouse sonhar. Naquela hora, o pai de José sentiu o impacto do Espírito. E ele abaixou a cabeça, cutucou Rebeca e disse, minha véia, será que Deus vai levantar esse menino? E eu e tu e os nossos filhos vão ter que se curvar diante dele? Nesta tarde Deus manda dizer, não importa que lugar da fila tu estás, não importa o interior ou a cidade paupérrima que tu moras, não importa a pobreza que há na tua casa material, tu és escolhido de Deus, e os grandes vão ter que se curvar diante de ti, porque Deus é o Deus dos sonhos. Para chama! Sonhe! Agora ouçam aqui. José encontrou dois paradoxos naquela mesa do café da manhã. Primeiro, ele encontrou alguém que lhe apoiava, o seu pai e a sua mãe. Depois ele encontrou 11 inimigos na mesa do café da manhã. Você se prepara contra os inimigos lá fora. Esquece que os piores inimigos nossos estão dentro de nossa própria casa.
Tem crente que está aqui nesses Gideões aqui, eu sei porque eu viajo o Brasil, mas quando chegar lá na sua terra já vai ter o seu cartão de membro tirado de lado. Eu tive com um pastor um dia desse aí de uma grande igreja, disse: meus crentes não vão junto Gideões, não vem por quê? Porque lá eles tiram todo o dinheiro do meu povo, quem vai lá eu excluo. Eu dei uma olhadinha assim para ele e falei: coitadinho, está abrindo a cova para morrer. Na hora que o Espírito de Deus resolver chacoalhar, não tem nome de pastor grande que segure. Sonhe. Não tema a ira do rei, não tema a ira dos homens. Tema ao Senhor teu Deus. Tema ao Senhor teu Deus. Sonhe. Sonhe. Amados, mas há um problema. Satanás anda roubando os sonhos. Eu sei que aqui eu tenho médicos, tenho doutores, e tem uma praga que anda pegando os crentes por aí, amados, que eu não concordo. Praga chamada depressão. Eu não concordo com o crente deprimido, porque a ciência diz que a depressão é uma doença na alma. E nós estamos cheios de crente deprimido, crente que pede a morte de dia e de noite. Sabe o que é isso, meu santo? Sabe o que é isso? É uma doença na alma. Isso é falta de sonhos. Perderam a autoridade espiritual. Deixaram de sonhar. Você já reparou que o novo convertido ninguém segura ele? Sabe por quê? Ele está com sonhos limpos. Ele quer ir, não importa se é para pregar aqui ou acolá. Ele está vivo. Agora já reparou quando o crente fica velho? Que treva que é, irmão? Já reparou, o crente fica rançoso, fica com a cara comprida, cara inchada, não gosta de nada, ninguém presta para ele, mensagem nenhuma serve. Sabe o que é isso? Perdeu os sonhos, mas os Gideões vivem de sonhos em sonhos. Sonhe, ouse sonhar, sonhe e ouse sonhar, ninguém rouba os seus sonhos. Aqui não há lugar para crente deprimido, porque se tiver crente deprimido aqui, Jesus vai expulsar esse espírito maligno aí. Vai arrumando a tua mocinha e vai caindo fora, Satanás. Quando alguém perde os sonhos, quando alguém perde o desejo de sonhar, ele anseia pela morte. Eu estava pregando em uma cidade do Paraná, e no culto pela manhã, ao terminar o culto, uma irmã, uma senhora, trouxe uma jovem moça para que eu orasse por ela, e disse: irmão Marcos, ore pela minha filha. Eu disse: oro sim. Uma moça de 16 anos aparentava ter. E saíram todos, o pai e a mãe ficaram lá na porta da igreja, eu me sentei com ela no banco. Eu nunca vi tanto ódio no olhar de uma moça, como eu vi naquele dia. E eu tentei, inutilmente, durante 10 minutos falar com ela, e ela não me dava atenção. Os olhos dela estavam vermelhos, riscados com veias, os dentes cerrados, e havia ódio nela. E como eu tentei 10 minutos e nada consegui, eu me levantei para me despedir dela. E quando eu coloquei a mão no ombro dela, o Deus do céu abriu os meus olhos espirituais e me revelou o que era. Crê que Deus ainda revela? Me deu pavor na alma. Quando eu olhei para ela, disse: filha de Deus, perdoe o seu pai. Ela levantou a cabeça, vociferou palavrões dentro da casa do Senhor e disse: a minha mãe tem a língua solta, ela foi te contar o que aconteceu comigo. Eu disse: não foi sua mãe. Ela falou: então quem foi? Porque ninguém mais sabia. Eu disse: o Senhor Deus que te ama. Perdoe o seu pai. E ela: eu não perdoo meu pai, eu odeio meu pai. E olha o que aconteceu. Ela disse: como eu posso amar alguém que roubou a minha infância, que roubou a minha pureza, que roubou a minha alegria de ser uma mulher? Como eu posso perdoar alguém que se diz ser crente e acabou com a minha vida, acabou com os meus sonhos? Eu quero morrer. Ela disse: se tu entrar no meu quarto, tu vai ver que há 1 ano ninguém entra lá dentro, a sujeira está lá, eu não tomo banho, eu não vou mais para a escola, eu não quero trabalhar, já tentei suicídios 2 vezes, porque o meu pai roubou os meus sonhos. Quando ela me contou aquilo, eu fechei os olhos, eu disse: Deus, como pode isso acontecer dentro de igrejas? E eu chorei, porque eu não tinha argumento para dizer a ela o que falar para uma moça numa situação dessa. O pastor aqui que tem poder, que tem uma boa oratória, que sabe da clínica pastoral, me diga como resolver uma situação dessa. Me diga. Eu olhei para aquela moça, tremi nas bases, eu disse: Senhor, tu mostrou a ferida, mostra agora a cura. E o que Deus fez comigo é uma coisa de criança.
Coisa de menino. Gente grande vai ficar escandalizado, vai querer falar que é meninice, mas eu não estou nem aí contigo não. Eu ainda respeito a Deus. O Espírito tem suas maneiras de trabalhar. Olha o que o Espírito Santo falou para meu filho. Falei, sim, manda ela ficar de pé. Eu digo, fica de pé, moça. Ela ficou. E agora, senhor? Manda ela colocar as mãos dela nos seus ombros. E eu falei, Jesus, vai pegar a mão. Manda. Mandei. E agora, coloca as tuas mãos no ombro dela. Coloquei. E agora, senhor, o senhor disse, abre tua boca que eu vou falar com ela agora. E o senhor começou a dizer para ela pela minha boca, falou, filha, imagine agora uma grande igreja, ornamentada para um dia de casamento. Ela, o que tem? Imagine, eu não sei, eu sou homem, eu não sei enfeitar a igreja para casamento, me ajuda a enfeitar a igreja. E ela, eu odeio essa palavra casamento, me ajuda a enfeitar. A mulher que entende, ela, tá bom, para acabar com isso logo, eu quero ir embora. E ela começou, Reuel, a enfeitar a igreja, com aqueles laços vermelhos, com flor, com aquele trem que põe no meio para todo mundo passar. Faz tempo que eu casei, não lembro nem o nome daquilo. Aí, ela terminou de enfeitar a igreja, aí o senhor disse, fale para ela que é o casamento dela. Eu disse, é o teu casamento. Ela falou assim, não pode. Ela tentou sair, eu segurei, fique aqui. Imagine que se fosse o teu casamento, mas nunca vai ser, eu odeio. Vai ser, imagine. Tá, o que mais? Falei, imagine lá na frente do altar um noivo bem bonito, moreno alto, dos olhos verdes, com bigodão igual aquele do pastor Tavares lá atrás. Levanta a mão aí, Tavares. Forte, bem vestido. E ela, tá, mas eu vou imaginar, mas nunca vai acontecer comigo. Imagine, ela, tá bom, já vi. Agora imagine uma noiva entrando pela porta da igreja. Imagine, como é que você quer que seja o teu vestido? Ela, nunca vai ter. Eu falei, me ajude. Ela, tá, se for, mas nunca vai ser. Eu quero um grinalda que vai lá com 4 metros. 6 criancinhas carregando a grinalda. E na mão, aquele trem que as mulheres jogam assim pra solteirona. O buquê, como é que tu quer o buquê? Ela falou o nome das flores. Ela falou, e agora, já acabou com essa palhaçada? Eu falei, não acabou não. Lá na porta tem um carro te esperando para te levar para a lua de mel. Imagina o carro, que carro que tu quer? Ela falou, nunca vai ser, mas se for, eu quero um carrão branco desses com muita porta, tipo limusine. E para onde tu quer passar a lua de mel? Nunca vai ser, mas onde é? Se for, eu quero ir em Los Angeles. Falei, e depois, como é que é a tua casa? Nunca vai ter, mas se tiver uma casa vai ter tantos cômodos assim. Ela enfeitou e mobiliou a casa inteirinha com o pensamento dela, sonhando. Falei, o que mais? Ela falou, é só isso. Eu falei, mas e os seus filhos? Quantos filhos tu quer ter? Nunca vai acontecer, mas se for, eu quero 2, uma menina e um menino. E o que é que tu vai fazer com eles? Eu vou cuidar deles como se cuida de uma criança de verdade. Ninguém nunca porá a mão nos meus filhos, nunca vão roubar dos meus filhos aquilo que roubaram de mim. E quando ela começou a dizer isso, ela começou a chorar. Quando as lágrimas começaram a descer, abriu a porta do céu. Jeová batizou ela com o Espírito Santo. Ela deu um salto para trás. Aleluia! Foi tanto poder que aquela menina recebeu, que quando ela estava com a mão no meu ombro, ela me jogou para trás. Eu falei, Cristo Redentor, que é isso? O Senhor disse, é o Deus que realiza sonhos. Ela voltou a sonhar, ela voltou a sonhar, ela voltou a sonhar. Acabou, não acabou não? Escute. Ela saiu dali baixando, falando em língua estranha, e partiu para o lado da mãe e do pai dela que estava na porta. Eu falei, Deus, o que vai dar isso? Ela chegou na mãe dela, deu um abraço na mãe dela e falou em língua estranha. Ela olhou para o pai dela. O pai dela olhou nos olhos dela, de repente abaixou a cabeça e começou a chorar. Ela pegou as 2 mãozinhas dela, colocou no peito do pai dela e começou a falar em língua estranha. Jesus batizou o pai com o Espírito Santo. Caiu de joelho, velho. A menina abraçou ele e gritou, eu te perdoo, meu pai. Ela me ligou tem 2 meses, irmão Marco, arrumei o meu noivo, moreno alto, dos olhos verdes, já vamos casar. Eu disse, esse é o Deus que realiza sonho. Sonhe! Arabacanda, arabá. Sonhe, Gideão. Sonhe. Sonhe em nome de Jesus Cristo, que abra aqui agora a unção dos sonhos. Peça sobre esse ginásio
sonhos. Pastores também podem sonhar. Sonhe com o ministério profundo, 10 vezes mais de unção e poder. Não se contente em ter um ministério pobre, vazio, miserável, asqueroso. Deixa o Espírito de Deus conduzir o teu ministério. Deixa o fogo divino descer. Aleluia! Arrancudo que passava dizia aos fanáticos, aos loucos. Daí a pouco estava o pastor Marcos Feliciano lá no meio da rodinha daquela, no reteté de Jesus lá, Jorginho. Sonhe, Gideão. Não importa com quem está do teu lado, não importa que esse crente freezer geladeira aí parou de sonhar, sonhe você. Sonhe você. Sonhe você. Sonhe você. Aracala manda chai. Mas vamos ao preço do sonho. José pega as 10 marmitinhas e vai. Um espírito de criança, lá vai José. Quem sabe cantando a musiquinha da Chapeuzinho Vermelho. Espírito de criança. Pela estrada fora eu vou bem sozinho, levar a marmita pros meus irmãozinhos. Quando José chega, tá lá os marmanjos dos irmãos dele olhando para ele. Ele diz, ó, a mamãe colocou na marmita hoje aqui 2 olhudos e uma luz de freio. Sabe o que é isso? 2 ovos e uma rodelinha de tomate. Mamãe fez hoje jabá. Carne aqui de frango, um galetozinho. Olha, sente o cheiro da comida de mamãe aí, ó. Alegre, ele nem sonhava o que esperava ele. De repente a horda, os 11 irmãos, estavam os 10 irmãos ali, disseram, José, preparamos um presente para você, José. E quem não gosta de presente? E cadê o presente? Tem que fechar o olho. Já estou com os olhos fechados. E agora? Vem, José, vem andando devagarinho. Mas que hora que eu vou abrir o olho? Quando tu chegar perto do presente. É grande, é imenso, José. E lá vai José. 4 irmãos de cá, 5 de cá e um na frente barrando o peito dele. Tá quase, José. O coraçãozinho dele estava 1000 por hora. Tuque, 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 tuque. Alguém gritou, José, parei, e agora? O presente está na tua frente. Posso abrir o olho? Pode, José. Quando José abre o olho, ele disse, mas abre o olho e olha para baixo. Quando ele olha para baixo, tem um buraco, irmão, uma cisterna. E ele diz, o que é isso? Não dá tempo de sair para trás. 10 pares de mãos o empurram lá dentro. E cai José dentro da cisterna. Tu tem um sonho missionário? Desça comigo na cisterna agora. Desça comigo. Vamos começar a chorar. Um menino de 18 anos de idade cai dentro da cisterna. Sabe qual era a profundidade de uma cisterna lá no meio do deserto? Ela deveria ter no mínimo 7 metros de profundidade. Sabe Deus como José caiu lá dentro? Se caiu de cabeça, se de lado, eu sei que ele deve ter se machucado na queda. No susto é tudo muito rápido. Quando ele cai, levanta José. Quando ele levanta e aperta o pé no chão, a sua perna atola até o meio do joelho no barro, naquele barro podre que estava lá dentro. Quando ele coloca as suas mãos de lado, naquela cisterna estava cheio de lodo e aranhas. Começa a subir na sua perna aquelas baratas e insetos peçonhentos de buraco. Ele sente uma picada na coxa quando ele vê uma sanguessuga que estava lá dentro. E um menino de coração limpo e alma limpa começa a sentir pavor e medo. E quando ele vê o que estava acontecendo, instantaneamente e instintivamente, ele olha para cima e começa a gritar o nome dos irmãos dele. Rubem, Gade, Judá, Efraim. Pelo amor de Deus, alguém me escute.
E sabe o que acontecia? Ele parava de gritar e escutava um monte de gente rindo lá em cima dele. E lá em cima alguém gritava: vai, sonhador! Tem gente aqui que não dá glória a Deus, não é porque é gelado, nem porque não quer. Está dentro da cisterna. Só Deus sabe o que tu está passando. Contou para alguém a tua chamada missionária, e aquelas pessoas de inveja pura te armaram uma cisterna e te jogaram lá dentro. Estás com lodo pelas pernas, está com o coração aterrorizado, está tremendo e chorando, e tu grita: irmão, me socorre, não há um filho de Deus que te estenda as mãos. Que é isso, pregador? É o preço do sonho. Depois José para de gritar, chora. Aí ele lembra que o pai dele um dia falou para ele: filho, eu te amo, vou te dar uma túnica de 7 cores. Eu precisaria de 2 horas para falar da túnica. Vou te dar aqui uma túnica, e vou lhe dizer mais: existe um Deus no céu que te protege. Quando tu tiver em dificuldade, José, grita pelo Deus do teu bisavô Abraão. Grita pelo Deus do teu avô Isaac. Grita pelo Deus do teu pai Jacó. Quando José lembra disso, sabe o que ele faz? Ele se ajeita, levanta, limpa a voz, limpa as lágrimas, posição de soldado que está na batalha. Olha para o céu e grita: Deus de meu bisavô Abraão, socorre-me. Deus senta nas asas de um querubim e desce para socorrer José? Não. Sabe o que é que Deus fala para ele? Deus se cala. Deus está calado contigo há quanto tempo? Quanto tempo tu grita e Ele não responde mais? Não é que Ele não te vê, Ele te vê, mas Deus não pode responder. Se Deus responder, tu vai perder a tua bênção. Faz parte do projeto missionário. O silêncio de Deus faz parte do projeto missionário. Deus do meu avô Isaac, socorre-me. E Deus não vem. Ele ficou sozinho na cisterna. A cisterna é lugar para tu ficar sozinho mesmo. Ninguém pode sentir o que você está sentindo, e ninguém vai passar pelo que você passa. Faz parte do plano de Deus. Sofra e não blasfeme, sofra e não murmure, sofra o silêncio, mas mesmo no silêncio, Deus se cala, mas não fecha os olhos. Deus se cala, mas não fecha os olhos. Ele fica em silêncio, mas Ele está te vendo. Os olhos dele são como chamas de fogo. Ele está te vendo aí. Ele te vê. A cordinha desce lá dentro. Quando a corda desce lá dentro, alguém grita: ó, sonhador, agarra a corda. Ele cata a cordinha e alguém puxa ele para cima. Quando ele chega lá em cima, o coração batendo forte, ele limpa as lágrimas. Olha para os irmãos dele: vocês, que brincadeira boba essa que vocês fizeram comigo. Por um momento eu achei que vocês não gostavam mais de mim e iam me abandonar aqui. E ele, com o espírito de um missionário, de uma criança que ama, abre os braços para perdoar e dá um abraço no irmão. Quando ele vai abraçar Rubem empurra ele: sai para lá, sonhador. Estão te empurrando? Estão te empurrando na tua igreja lá, Gideão? Te abandonaram lá, não deixam você cantar mais?
Não deixa você subir no púlpito para dar mais uma palavrinha. Te proibiram de fazer tudo. É desse jeito que Deus te quer. É Deus te moldando. Faz parte do projeto missionário. Aleluia. Uricanda lamachuri mihai. De repente, ele conversando com todo mundo ali, Reuel, ele escuta um barulhinho assim, ó. Tlim, tlim, tlim. Tlim, tlim, tlim. Ele olha no canto, tá lá o irmão dele, negociando com o mercador de escravos. O mercador tá com um saquinho de dinheiro na mão, de prata, e o irmão dele com as mãos paradas e os olhos brilhando. E as moedas caindo. Tlim, tlim, tlim. 20 moedas de prata. E quando ele conta as moedas, o irmão olha para o comprador de escravo e diz: lá está a mercadoria, pode buscar. E quando ele aponta a mão, todo mundo olha para o lado de José. Os irmãos de José olham para trás, e José olha para trás também, achando que era para alguém. Não tinha mais ninguém, era ele. E vem o mercador de escravos com algemas nas mãos, e vão até José e agarram as suas mãos e colocam algemas nas suas mãos. E começa a arrastar José embora. Pega o José e começa a levar José embora dali. E José vai olhando para trás e vê os seus irmãos dividindo as moedinhas de prata. E José grita: Rubem, não deixa isso acontecer não. O que eu fiz para vocês? Rubem, tu não lembra que era você que trocava minha fralda quando eu era menino? Judá, a gente brincava, Judá. Vale a pena, Jesus está curando. Uma criança soltou as amuletas lá no pátio da igreja agora. Sangue! Xaramacalabaxaramalabagarabaras. Saiu da cisterna, criancinha. Aleluia. Vai escutando aí. José arrastado igual um animal no meio do deserto. Ele olha para Deus: pelo amor de Deus. Ele grita para o pequeno Benjamim: Benjamim, fala para o papai que eu fui vendido. Você que saiu da cisterna comigo, vamos virar escravo um minutinho. Tem crente aqui que foi vendido pelos seus irmãos, foram vendidos pelos seus pastores, foram vendidos por aqueles ladrões de sonho. Essas pessoas que não têm vida em si mesmo, não têm propriedade do Espírito, não acreditam no eterno poder de Deus, acham que só elas que podem ser usadas porque tem 200 anos de fé. E Deus tem os seus mistérios. Deus não tem compromisso com gente muito grande. Deus escolhe os pequenininhos, os menores, aqueles que não têm aparência, aqueles que não têm força, mas que têm a chamada, que têm o sonho missionário. Tu já foi vendido? Eu já fui vendido. Aqui não tem, mas lá no interior de São Paulo tem muito detetive. Conhece crente detetive? Crente que sai no meio da rua para procurar o erro dos outros para entregar. Vê o irmãozinho só porque o irmãozinho é mais fraco, só porque o irmãozinho tem os seus pecados, acha que entregando ele para o pastor ele pode subir de cargo, pode crescer. É um otário. É um otário. Tem gente que diz: eu prefiro que esse crente fraco saia da igreja e vá para o mundo. Eu não. Eu já fui fraco um dia. Eu ficava com o pé fora da igreja e outro dentro. E todo mundo me vendia para os olhos e dizia: expulsa ele, manda
ele sair daqui. Tinha gente que não deixava os filhos sentar comigo na mocidade porque achava que eu era má influência. Só que os irmãos, alguns tiveram misericórdia, deixa ele aí, desse jeito, um pé lá fora, outro aqui dentro. Uma hora o Espírito Santo vai lá e cata ele e traz para dentro. Foste vendido, o teu Senhor também foi. Todo missionário passa por experiências amargas e ruins. Todos aqueles que têm um desejo e almejam um ministério. Não conheço missionário, não conheço alguém que tem um ministério profundo e não traga marcas na sua vida. Só sabe dar valor na chamada quem pagou o preço por ela. É isso que Deus está dizendo aqui. Mas vamos mais para frente. José vai parar lá no meio da praça do Egito. Estando ele na praça do Egito, as pessoas olham para ele e ele é exposto ao ridículo, à humilhação. E passa por lá as mulheres dos grandes homens importantes. E os homens, eles passam e dão uma olhadinha para a mercadoria. Vão lá, olham o dente para ver se não tem doença. Olha o corpo, olha a resistência. Olha os olhos para ver se não tem anemia. Olha o cabelo para ver se não tem piolho. E passa uma mulher lá com um espírito de sedução maligna. A mulher de Potifar, ela passa com os seus perfumes e os seus trejeitos. E dá uma olhadinha assim, José, de alto a baixo. E Satanás diz, é esse aí que tu vai derrubar, porque o sonho dele é muito poderoso. E ela chega no marido e diz, meu amado, pegue José, compre ele, vai servir de bom uso lá na nossa casa. E Potifar compra José e leva José para sua casa. E José começa esfregando o chão e termina como sendo o mordomo da casa. Quando ele estava lá como mordomo, tudo porque a mulher de Potifar ajudou, colocou o dedinho dela, porque ela queria ele para ela. Um dia está José lá no palácio andando, a mulher de Potifar chega perto dele e diz aí, ei, mas você está muito bonito hoje. Meu marido saiu para dar uma volta. Tu não quer ir comigo lá para os meus aposentos? José olha para ela, o que a senhora está querendo? Deite comigo. Ele olhou para ela, estou preso só no corpo, a minha alma ainda é de Jeová. Aleluia. Homens, cuidado com essas metralhadoras do inferno aí. Satanás já derrubou um monte aí, a artilharia dele está pesada. Nós vamos hoje aqui colocar um colete do Espírito à prova de bala de Satanás. Aleluia. Ela tenta mais uma vez, José se safa. Na terceira vez ela gruda ele. Quando ela junta nele, José era mais liso que quiabo, irmão. Missionário, quem tem chamada tem que ser esperto. Tem que andar com a cabeça no céu, mas o pé na terra. O cão aproximou, tu não dá conta com ele, cai fora. E um segredinho para vocês aqui, aos homens. A Bíblia diz, resistir ao diabo e ele... Não tem nenhum versículo na Bíblia que diz, resistir à mulher. Resiste não, irmão. Foge dela. Foge dela. Foge dela, foge dessas Jezabéis, que são até no nosso meio por aí. Me perdoe, mas eu vou falar aqui, aproveitar que está o gancho. Irmã do céu, Provérbios 7:10 diz assim, ó vós mulheres que se trajais como prostitutas. É a Bíblia que diz, roupa de prostituta não é andar pelada, não é andar com roupa de sedução. Vem aí, fica mostrando o teu corpo não é bola de basquete, é templo do Espírito. Guarde o teu corpo para o teu esposo e para o Senhor dos Exércitos, para ele te encher do Espírito Santo e bota fogo nessa traia do inferno. Deixa a glória do Senhor te revestir. Lá vai ela. Escute. Quando ela
bate a mão no nome de José. José solta a capa na mão dela e ó, perna para quem tem. Quem desceu na cisterna comigo? Quem foi vendido aí comigo? Quem foi para lá no palácio comigo? Agora sai correndo comigo. Foge dela. Foge dela. Vamos correr para o quarto com José. Lá vai José. José sai correndo para cá, para lá. Primeira à esquerda, segunda à direita. A porta do quarto dele está aqui. Ele abre a porta delicadamente. Fecha a porta, trinco, tramela, cadeado, chave. E põe as costas na porta. E o coração dele está assim. O coração dele está assim, ó. Tremendo igual vara verde. Adrenalina 1800 por hora. Ei, José era homem. E a mulher era bonita. Não é igual essas barangas que tem por aí não, irmão. A mulher era bonita. A mulher era bonita. Satanás não vai te dar um trem que não presta não, viu? Ele vai colocar um modelo fotográfico na tua frente. Mas tu diga para eles, olha, eu não quero ser modelo aqui, quero ser modelo lá no céu com Cristo. É muito que você tem a perder por tão pouco. Muito. José entrou dentro do quarto. Quem está no quarto comigo, José aí? José agora vai se acalmando, pastor Amaral. Vai lá na caminha dele, deita na cama. Desestressa, pastor Ivaldo. Cruza as pernas, põe as mãos aqui em cima e dá um suspiro de alívio. Olha para o céu e diz, Deus, quase. Mas eu venci. Só pode saber o que José sentiu ali quem já venceu o pecado de frente. Quem vence o pecado, irmão, ele pula 3 dias, 3 noites, dá glória a Deus, fala em língua e planta a bananeira ainda. Venceu. Aí o crente tem um costume, né? A Bíblia não diz, mas digo eu. Sempre que a gente agrada a Deus ou agrada a mãe da gente, a gente pende alguma coisa, né? Minha mãezinha chegava em casa e eu estava lá em cima da cadeira esfregando a louça para ela. Só limpar por cima, o resto fica cheio de gordura. E ela olhava para mim assim e falei, mãe, ó, estou lavando a louça. Ela olhava para mim, o que é que tu quer? José acabou de ganhar Deus. Olhou para cima e falou, Deus, vamos bater um papo aqui. Eu venci, o senhor viu que eu venci? Eu sei que o senhor está com raiva de mim, tu não conversa mais comigo. Ó, aquele dia lá eu suportei a cisterna. A praça lá do Egito, ser vendido aqui. Mas Deus, essa mulher aí, que prova. Pai, e o sonho? Cadê o sonho? Cadê a sol, a lua, as estrelas diante de mim? Cadê os feixes eu carregando aqui? Cadê? Senhor, eu vou dormir aqui e vou sonhar. Amanhã de manhã vão bater na minha porta. E quando eu abrir a porta vai estar Potifar, a mulher dele, e os empregados. E todo mundo vai dizer assim para mim, José, estenda a mão. E eu vou estender e vão dar para mim a coroa da vitória. Amém, Deus? E Deus faz assim, ó. E dorme José o sono da inocência. Ele é despertado no meio da noite, alguém batendo na porta. Ele acorda, olha, dorme de novo. Já? Já, Deus? Vai lá no espelho, arruma o rosto. Olha pelo buraquinho da porta, está lá Potifar, a mulher, todo mundo. Se ajeita. Quando ele abre a porta, diz, pois não, meu senhor. Potifar olha para ele e diz, José, estenda a mão. O coração de José vai a 1000. É agora. Vou ganhar a coroa. Quando ele estende as mãos, um carrasco de Potifar deita ali nas mãos as algemas de novo. Pá! Pá! Quando José sente o peso do aço nos seus braços, ele olha para o laço, ele olha para o céu, ele olha para todo mundo e grita para Deus, de novo não. Por tudo que
eu faço dá tudo errado. Sua vida não é assim? Tenta fazer tudo direitinho, nada dá certo, meu Deus. Fez tudo como manda tudo. E quando ele olha para Potifar, a mulher de Potifar cínica deita no ombro dele e diz: meu marido, foi esse pilantra, foi esse cabra safado que queria me violentar em casa ontem. A murmuração pega os soldados, as pessoas de casa, e todos dizem: não é esse o santo? Não era esse o que apresentava o tal do Deus Jeová? O Deus do bisavô dele? Não é esse que se guardou em santidade? Não é ele? José escuta aquilo, ele tenta se defender. Potifar, quando ele vai soltar o nome de Potifar, a mão de Potifar desce-lhe a face. José recebe o impacto no rosto, cai rolando no chão. Deitado no chão, sente o sangue na boca. Tonto, ele levanta os olhos, vê a mulher chorando, Potifar se virando, soldados vindo para arrastá-lo, todo mundo jogando coisas aí, dizendo: você é um mentiroso. Aí vem a quarta luta daquele que tem um sonho missionário: calúnia. Repita comigo: calúnia. A pior luta de um obreiro: calúnia. Tem uns crentes que vêm aqui e andam pelo Brasil inteiro, irmão, que se fizesse uma revista tititi evangélica, uma revista contigo de fofoca evangélica, ia vender mais que as outras revistas, irmão. Já me mataram 2 vezes. Toda semana eu ligo lá para minha esposa e digo para ela: ó, nós estamos aqui orando pelo seu esposo. Por quê? Porque nós estamos sabendo que ele foi excluído semana passada. Inferno, Satanás, que usa pessoas no nosso meio que não conseguem alcançar os seus sonhos e querem apagar o brilho da estrela da gente para brilhar deles. Mas o meu Deus é o Deus que, quando pega um caluniador, bota ele com o focinho no chão. Pastor amigo nosso lá em São Paulo passou por uma luta daquelas atribulada, irmão Oswaldo Nascimento. Aquelas calúnias pesadas que maculam o ministério e a alma. Foi tão forte a calúnia que a mulher dele largou dele do dia para a noite. Os filhos saíram de casa. E o velho chegou no ministério e entregou a carteirinha de: eu não vou ser mais pastor, perdi o ministério, perdi a família. E os obreiros disseram: mas ninguém prova nada, fica aí. Eu perdi minha família, como vou eu pastorear? E a angústia foi tão grande, a calúnia, irmão, quando vem é tão forte, que o salmista disse que a calúnia dói os ossos. Sabe por que dói os ossos? Quando o povo de Israel passou pelo Egito, o Egito era a capital da medicina do mundo antigo. Tinha remédio para tudo e para tudo quanto é coisa. Tinha até anestesia para a carne, mas anestesia para o osso, para o tutano, não tinha. Aí o salmista foi dizer onde é que dói a dor da calúnia. Ele diz: a calúnia dói os ossos, porque não tem defesa. Não tem defesa. Caluniador é covarde. Covarde, só fala quando está por fora, e quando está na frente da pessoa não fala. É hipócrita. Que Deus atire fogo na tua vida e te queime no nome de Cristo. Em 6 meses o irmão estava desviado lá nas ruas de São Paulo, com um litro de pinga na mão, andando e gritando no meio da rua igual louco: Deus me defenda. Embriagado, um dia passou numa casa lá, estava escrito Casa de Pai de Oxum. E ele entrou lá dentro. Quando entrou lá dentro, o catimbozeiro lá, que se diz pai de santo, ficou com pena de ver a situação do homem. Chamou os 32 filhos de santo que estavam lá e começaram a bater a tabaco. Ele fumou charuto e disse: eu vou aliviar tu, o que tu quer? Ele disse: eu quero paz. E quando o guia do inferno, o capeta, desceu no corpo do catimbozeiro,
O Espírito disse: vou te dar um passe que vai te dar paz. Quando ele colocou a mão na cabeça do pastor, que estava bêbado, com líder de pinga na mão ainda, o Espírito colocou a mão e tirou e falou: ai! E o Espírito Santo pararam de bater, o que foi? Tira esse homem daqui, por quê? É só um bebum. Não, ele é bebum, a cabeça está rachada, mas tem fogo dentro da cabeça dele ainda. E você foi suíde cantonei. E Maria Maxu virai tini hoves negna haidai. Lá no Oriente, Witsna Mahakwi Kandoshnerai. Lá na Ásia, Wigna Hastui Kanjonehai. Na América, em outras denominações, Satanás tem levantado contra ti um laço de calúnia para tirar tudo que eu te dei. Mas eu me levanto para te defender hoje, porque o fogo que está na sua vida fui eu que te dei. Assim diz o Senhor. Tu que está sendo caluniado, levante e dá glória a Deus. Levante e dá glória a Deus. O Espírito me diz aqui que nessa tribuna de cantores aí, tem cantores que estão com a alma rachada, de tanto que falam de ti. Coloque a mão no teu coração aí agora, porque Deus vai entrar com providência na tua vida. É Ele quem te deu, é Ele quem vai se encarregar de limpar o teu nome. Receba a unção do sonho. Ouse sonhar. Churai mais suicantunehai. E turimikovenahai. Senhor, desça o manto do teu sangue aqui, para proteger os teus servos, para proteger os pregadores e cantores, para proteger os pastores que aqui estão. Contra esta nuvem de calúnia, cai fora, espírito caluniador. Vocês do lado de fora do ginásio, recebam a unção do Espírito de Deus aí para sonhar. Receba aí agora, 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 agora. Sonhar. Aleluia. Sente mais um pouquinho só. Ora calabachara mahai. O pastor levantou dentro do terreiro de macumba, levantou a cabeça
pegou o litrão de cachaça, deixou de lado, olhou para cima e chorou. E disse: Deus, se ainda tem fogo na cabeça desse vaso rachado aqui, eu ordeno que todos os demônios aqui caiam por terra agora. 32 filhos de santo e o catimoseiro chefe ruíram com a cara no chão, gritando misericórdia. O pastor expulsou os demônios. Hoje lá não é casa do pai de Oxum, é casa da Assembleia de Deus. O caluniador é pastor lá hoje. A família foi restaurada. Sonhe, ouse sonhar. O preço é caro. O preço é caro demais. Olhe para o seu irmão, diga para ele: eu choro contigo. Diga para ele: eu choro contigo. O sonho missionário custa caro. Oh Deus. Aleluias, aleluias, aleluias. Ouse sonhar. Entre na revelação dos sonhos. Escute aqui um minutinho. Deixa eu concluir o sermão. Olha aqui. Pegaram José, arrastaram no meio das ruas do Egito e jogaram ele no calabouço de Faraó. Quando José caiu no calabouço de Faraó, alguém aqui já viu um preso ir preso pela primeira vez? O réu primário já viu como é que ele entra na prisão? Eu fazia evangelismo em prisões. E eu lembro que um dia nós estávamos evangelizando e trouxeram um moço de 18 anos para ser preso. Ele agarrou nas grades e gritava: eu não fiz, eu sou inocente. Chamava a sua mãe: eu quero minha mãe. E os policiais empurraram ele lá dentro, e lá dentro os presidiários gritavam: temos carne nova! Temos carne nova! Ele entrou dentro da prisão, pastor Cizinho, e olhando assim para um canto, para o outro, e escolheu o cantinho da parede, o canto. Chegou no canto da parede e colocou as costas, e foi agachando até sentar no calcanhar, colocou a cabeça no meio da perna e chorou. Imagine José, no calabouço de Faraó, acusado do quê? Tentado ao pudor. Acusado de tentar estuprar a mulher do patrão. Imagina o que os presos fizeram quando ele chegou lá: temos carne nova. Satanás uriçava com espírito sanguinário, tocava no coração dos homens: vocês vão atrapalhar a vida dele até matar. José procurou o cantinho da parede, olhou para cima e disse: Deus, o que eu fiz? E o Espírito veio ao coração dele e disse: você sonhou. Você sonhou. Você está sofrendo por causa do sonho. É o preço do sonho missionário. É o preço do sonho. É noites de choro, de olho inchado, onde a mãe não veio, o pai não escuta. Na hora de solidão, é aí que Deus te olha e vê: ah, meu filho. Gideões, eu queria que aqui na Bíblia tivesse um versículo assim: o crente nunca vai passar pelo vale da sombra e da morte. Mas não tem. Tem um parecido: quando passares pelo vale da sombra e da morte, eu passarei contigo lá. José cai lá no canto e diz: Deus, cadê tu? Olhe para mim, escute o que Deus disse para ele.
Pastor Ezequiel, me dê um ré menor aí, bem baixinho nesse teclado. Fique de pé comigo, Gideão. Fique de pé comigo agora. Mais baixinho. Olhe para mim. Há um ano atrás, eu ia ser o homem mais feliz da terra. A minha esposa, a irmã de Leusa, estava esperando um lindo menininho. Eu tenho a Karen, 4 aninhos, a cara do pai. E a minha esposa estava esperando um menininho, 6 meses, pastor Cizino. A barriguinha dela estava grande. Só o pai e a mãe sabem a alegria de poder colocar a mão na barriguinha e sentir o nenezinho da chute lá dentro. Eu colocava a mão na barriguinha dela e o neném respondia. Eu falei, esse vai ser pentecostal igual o pai. Já dá piruleta dentro da barriga da mãe. Estávamos preparando o quartinho dele, Jorginho. Os irmãos aqui do sul disseram, Marco, quando faltar um mês, nós vamos mandar um enxoval inteiro pro neném. Eu chegava de viagem nos lugares e dizia, irmãos, hoje vocês estão me ouvindo, daqui uns dias virá o meu filho aí, botando fogo no inferno. Desejo de um pai. Cheguei em casa, depois de uma festa espiritual, uma noite tranquila. Quando acordamos pela manhã, minha esposa estava com uma hemorragia interna muito grande. Corremos para o hospital. Nessa época eu já não tinha mais plano de saúde, estava vivendo da fé mesmo. Havia deixado tudo, a faculdade de Direito para trás, para servir a Deus na itinerância. Levei para o hospital e enfrentamos a humilhação dos TUDs. E o médico, graças a Deus, o médico era amigo de quando eu tinha condições. Eu disse, doutor Sérgio, cuide da minha mulher, é a única coisa de valor que eu tenho na vida. E ele disse, fica tranquilo, isso acontece. Ela pegou algum peso extra. Dormiu a noite no hospital, no outro dia o médico disse, está de alta, está perfeita. No outro dia da noite seguinte, ela amanheceu com a hemorragia 2 vezes pior. Corri para o hospital, mandei chamar o doutor Sérgio. A moça disse, tu é particular? Eu falei, não, ele é meu amigo, chame ele. Doutor, veio, que foi, Marco? Eu falei, a minha esposa, doutor, está com hemorragia de novo. Eu vou viajar, doutor. Daqui a alguns dias, cuida dela para mim. Eu não tenho dinheiro agora, mas na hora que eu tiver eu lhe pago. Ele falou, fica tranquilo, eu vou deixar ela internada. Ela não vai levantar nem para ir ao banheiro. 3 dias internada. Ele me ligou e disse, está de alta. Fui lá à tarde. Falei, doutor, o senhor tem certeza que está tudo em paz? Ele disse, eu fiz ultrassom de manhã, eu vou fazer outra para tu ver que está tudo em paz. E ele fez outra. O médico era negro, ele ficou branco. Ele olhava no aparelhinho, pegava o telefone, ligava para alguém, parava, mandou ela se trocar e chegou em mim e falou, Marcos, se acalma. Eu falei, o que foi, doutor? Não sei te explicar. O que, doutor? O líquido da placenta estava lá dentro. De manhã, agora não está mais. O neném está morrendo sequinho lá dentro. Eu agarrei ele e falei, doutor, mas o senhor prometeu cuidar da minha mãe. Eu falei, eu fiz o que eu pude. Mas e aí, doutor? Ele olhou para mim e falou, vá falar com o seu patrão não é Deus. Falei, e aí, doutor, o que o senhor vai fazer comigo? Falei, vou te encaminhar para o Hospital das Clínicas em Ribeirão Preto. Peguei minha esposa dentro do carro, fomos para Ribeirão às 7 da noite. Ela foi atendida às 2 da manhã. 2 horas da manhã, quando ela entrou, aquele grupo de médicos, com perdão da palavra, açougueiros, pegaram a minha esposa, ela entrou com a minha sogra, eu fiquei do lado de fora em 5 minutos. O médico chegou e disse, quem é o pai da criança que essa mulher está esperando? Eu falei, sou eu. Antes de entrar lá dentro, no meio do corredor, com as 2.000 pessoas, ele começou a gritar, já morreu o teu nenê, pode levar a tua mulher para casa, não temos leito para hospedar ela aqui, ela vai ter que ficar com o nenê morto 3 dias na barriga, até o organismo dela abortar. Eu falei, moço, calma aí, o que o senhor está falando? Morreu teu neném, não tenho tempo, que eu tenho 2.000 pessoas para atender ainda. Eu segurei aquela hora para não chorar. Não estava ainda habituado à situação. Até que a minha esposa saiu de trás daquele tapa-vista onde as mulheres trocam. Lá vem a menina de 26 anos de idade que deixou tudo na vida para casar comigo e viver da fé.
Ela vem correndo em mim, me abraça, pula aqui no meu pescoço e vem aqui no meu ouvido e faz a pergunta de José: o que foi que eu fiz? Por quê? Será que é porque eu tenho pedido para Deus que eu quero ter você em casa mais comigo, que já faz tempo que nós casamos, você só fica viajando? Será que Deus pesou a mão em mim? Não tinha palavra para responder. Eu peguei a cabeça dela, apertei aqui e dei a pior desculpa que um obreiro, um pastor, um pregador pode dar a alguém: Deus sabe todas as coisas. Como dói falar isso quando a gente não tem argumento. O crente chega, está passando, tu sabe que ele é fiel, sabe que é dizimista, é firme, daí a pouco está entrevado numa cadeira, está doente na cama, e a família vê: o que foi isso? A gente não sabe responder, a gente diz: Deus sabe todas as coisas. Sou muito divertido, coloquei ela dentro do carro, veio na frente comigo, minha sogra atrás, e fui brincando no meio da estrada dizendo: filha, somos nobres, Deus vai nos dar filho, vamos encher a terra ainda. E ela não dava atenção a mim, e eu estava dirigindo um carro, eu olhei de canto de olho, a cena que eu vi me quebrou. Ela com as duas mãozinhas na barriga, dizendo: Deus, ressuscita o meu neném. Eu olhei e falei: filha, que é isso? Ela colocava a mão e falou: Marco, ele não mexe mais. Ela pegou o meu braço da direção do carro e falou: você é o obreiro. É você que vai na África e levanta paralítico. É você que Deus usa para curar canceroso, enfermo. Ora pelo teu filho, manda ele ressuscitar. Coloquei a mão na barriguinha dele e orei com toda a fé: Deus, ressuscita o meu neném. Sabe o que Deus respondeu para mim? Deus se calou quando eu mais precisava dele. Cheguei em casa, dei um sedativo, ela dormiu. Dormiu com a mão na barriguinha, dizendo: meu neném morreu, morreu. Peguei 2 travesseiros, fui para o meu escritório, coloquei uma cadeira, coloquei um travesseiro em cima, a cabeça embaixo e o outro por cima, e gritei 4 horas da madrugada: eu quero uma resposta, senão não vou pregar nunca mais. Eu gritei: vem aqui, Jesus, vem falar comigo, e ele não veio. Eu gritei: fala, Senhor, fala, e ele não falou. Eu levantei irado, olhei para minha estante, 500 livros de teologia, 16 bíblias de estudo, todos lidos, o diploma de bacharel em teologia na parede. E eu olhei para tudo aquilo e me deu uma ira, deu vontade de rasgar tudo. Satanás, você chama Deus, ele não vem, mas o diabo vem sem você chamar. Ele chegou e disse: rasga tudo. Você não tem poder nem para abençoar a tua família, como que abençoar os outros? Dobrei meu joelho e disse: Jesus, sente aqui. Jesus não veio, mas o cão veio e sentou. E disse assim para mim: vai viver de vender fitinha na beira da igreja? Vai viver de esmola de crente? Se tu tivesse na faculdade agora, tu já eras aí um advogado. Teu neném estava vivo porque ele ia ter tratamento. E daqui 9 meses você ia escutar o chorinho dele. Daqui 2 anos você já ia poder colocar roupinha nele e com ele para a igreja. Agora aí tu se entregou para Deus e olha o que Deus te fez. Seis horas da manhã, eu não aguentava mais, estava deitado no chão chorando. O Senhor ficou com pena de mim. O Espírito do Senhor veio. Só que nesse dia ele não veio no vento do Pentecoste, pastor Cizino, fazendo aquele barulhão. Ele veio lá na lufada de ar na caverna de Elias. Vento paradinho.
veio aqui e disse: filho, eu permiti isso na tua vida. Sabe para quê? Para quê, Senhor? Para você dizer aos meus filhos que todo sonho tem um preço. E que na vida do crente, o crente não tem que entender as coisas, tem que aceitar as coisas. Tem gente aqui chorando e sofrendo agora, igual eu. Podem não ter perdido um filho como eu, mas perderam outras coisas. E Deus manda dizer a você: não é para você desistir. Chuva canivete, vem um trator de esteira para passar em cima de você, não sai do lugar. Seja como um bambu no meio da tempestade. A tempestade sopra, tu pode inclinar em terra, mas quando ela passar, levanta-te. Deus não fala com você, não é que Ele te esqueceu, Gideão. É porque o sonho missionário tem um preço. Deus está vendo se você suporta a solidão aqui. Porque quando tu estiver lá no campo, não vai ter ombro do pai nem da mãe para chorar. Tu vai ter que aprender a confiar nele, só nele, só nele, só nele. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abra a tua boca e fale em línguas estranhas. Chora, obreiro! Chora, missionário! A única coisa que tu podes fazer é chorar. Chora, cantor missionário. É o sonho do homem em um projeto missionário. Responda para mim se alguém tem resposta. Porque sofre o crente que tem chamada. O que dizer de um amigo meu, missionário lá no Chile, com a sua esposa e a sua menininha de 5 anos de idade? Levanta uma noite lá e vai lá numa cidadezinha no interior, num vilarejo, para entregar a ceia do Senhor. Deixa a filha em casa, a mulher em casa, pega um embornalzinho, sobe na motoquinha e vai embora. No meio do caminho ele teve a triste sorte de cruzar com o sendero luminoso. E os homens em cima do caminhão, os guerrilheiros, para assustá-lo, deram um tiro sobre a moto dele e foram embora. Um tiro só pegou no ombro, só que foi o suficiente para desequilibrar ele da moto e cair numa ribanceira. Caiu uns 50 metros, já era noite, a noite chegou, na queda ele quebrou 2 pernas. Olha que coisa. Arrastou, encontraram ele no outro dia, 100 metros, arrastou com a mão só no chão, morreu de esgotamento de sangue. Por quê? Onde estava o anjo do Senhor? Você acha que ele não gritou a noite toda? Você acha que ele não disse Deus? Você não é o único que sofre. Pior é escutar a mãe dizer que chamou a menininha para contar a história para a filhinha de 5 anos. E disse: filhinha, lembra a história de Lázaro que a mamãe te contou? Lembro, mamãe. Que Lázaro encontrou com Jesus porque ele estava sofrendo muito. E Jesus levou ele para o céu. Lázaro da história do rico. Ele era muito pobre, estava doente, e Jesus levou ele para o céu. Sim, mamãe. O que que tem? Ontem à noite, papai encontrou com Jesus no meio do caminho. E Jesus olhou para ele e disse: filho, tu está sofrendo muito aqui. Vem morar comigo no céu. E a menininha entende, agarra a mãe e fala: mãe, papai morreu. Morreu, filha. E ela se agarra na perna da mãe e diz: mamãe, quem vai ler o salmo para mim antes de dormir agora?
Quem vai colocar uma mamadeira na minha boca na hora que eu vou dormir quando eu estiver com fome? Quem vai falar para mim que tem um Deus do céu, mamãe? O que dizer para uma mulher dessa? Senão que todo sonho tem um preço. Deus está quebrando seu coração agora e virá uma unção de lágrimas aqui. Chora de Deus. Olhe para mim. Pega na mão do irmão, vamos terminar. Elias, tem aquele hino do sonho ainda? Prepara ele. Olhe para mim. Pegou na mão do seu irmão, diga para ele: sonhe. Nem que tu tenha que ficar aleijado, sonhe. Igual Jacó, sonhe. Vai ficar aleijado na perna, mas vai receber o céu de presente. Olha aqui. Vamos aplicar a vitória agora. Durante 2 anos Deus fez assim para José. 2 anos se passaram. José está dentro da prisão e Faraó tem um sonho. Faraó tem um sonho, todo mundo fica louco no palácio. E alguém diz: tem um moço dentro da cadeia que pode dar interpretação. Manda chamar ele. E lá vai José, da noite para o dia, da prisão para dentro do palácio. Quando ele chega na frente de Faraó, Faraó diz: tu podes revelar o sonho. José era crente, irmão, não era saquinho de pipoca igual a gente, era crente. Ele olha para Faraó e diz: se o Deus dos céus me revelar, eu te darei a resposta. 2 anos Deus sem falar com ele, mas a fé dele não esmoreceu. Isto é missionário. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Faraó conta o sonho, José conta o sonho, interpreta. Vaca gorda, ano de vitória. Vaca magra, ano de fraqueza, ano de pobreza, ano de fome. E José diz: Faraó, tu precisa escolher um homem sábio para tomar conta. Faraó levanta no trono, pega o cetro da misericórdia e aponta para ele: e porventura esse homem não é você? Em quem habita o Espírito do Deus vivo? Pode estar na prisão, mas o Espírito está aí. Está aí. Terminou. Agora é hora de sonho. Diga para o seu irmão: agora nós vamos dar glória. Diga aí, diga aí, diga aí. Diga, nós vamos dar glória agora. Faraó amou ele, pastor Cisino. Faraó, Marcos, olhou para a roupa de José, aquele trapo de imundície de 2 anos na prisão. Faraó olhou para ele: entre os meus estilistas, entra aqui o meu Yves Saint Laurent, entra aqui o meu Gucci, Jorge Armani, os meus estilistas que fazem a minha roupa de rei. Entraram. Que é, senhor Faraó? Está vendo esse ex-presidiário? Coloca a roupa de príncipe nele. O homem vai vestir José, ele dá uma olhadinha. Senhor Faraó, José está catingando. José diz: eu também fiquei na prisão 2 anos, junto com um monte de homem barbado. Faraó bate as mãos: preparem a suíte presidencial para ele. Prepare a minha piscina de hidromassagem com sais minerais do Egito para ele. E alguém diz: mas Faraó vai colocar um preso dentro da sua piscina. E Faraó diz: quem faz aqui sou eu, porque eu mando. Você pode estar cheirando de tudo hoje. Hoje tu vai tomar um banho na piscina do Espírito de Jeová. Terminou não. Dão para José uma sala do trono, porque agora ele se tornou o primeiro-ministro. O maior ministro da fazenda que o mundo conheceu era José, filho de pais crentes e crente no Deus eterno do céu. José levanta,
Dão para ele lá o palácio, uma sala com um trono de marfim, todo de veludo vermelho, e ele senta, fica desajeitadinho, e ele diz: eu tô com um calor tão grande aqui, e por causa da roupa pesada. Quando ele diz que está com calor, alguém bate palmas, que entrem os escravos. E lá está José sentado aqui, e lá vem um escravo só para fazer assim nele. Deus vai fazer isso contigo hoje, Gideão. Deus vai fazer isso contigo hoje, Santo de Deus. Termina tudo aquilo, leva ele para o aposento dele. Ele entra no quarto dele, pastor, se tem uma mesa, uma cama lá, cabe 20 pessoas sentadas nela, deitadas. Ele lembra daquela caminha no quadrado lá da prisão. Ele fala: vocês podem me dar licença para eu ficar no meu quarto sozinho? Era o espírito de missionário, uma criança. Sai todo mundo, ele tira o turbante e vai lá em cima da cama, sobe na cama. E pula e cai e grita e diz: Deus, tu és o Senhor. Mas agora ele era primeiro-ministro, ele se recompõe, Elias. Arruma roupa. Vai lá para a sala do trono e olha para todo mundo e diz: vocês podem me dar licença um pouquinho, todo mundo? Senhor José, o senhor tem certeza? Tenho. Todo mundo sai. Saíram todo mundo. José abaixa a cabeça, tira o turbante, olha para a roupa e lembra da roupa da prisão. Agora era roupa de seda. Sente o cheiro da pele. Era cheiro de aromas. Ele olha para todo mundo ali, escravos dele agora. Ele olha para o céu e grita: Deus, eu sei que tu não estás me ouvindo, mas... Quando ele diz o mais, Deus lá do céu diz: fala, José. Ah! Sim, José, sou eu. O senhor está me escutando de novo? Eu nunca deixei de te escutar. Por que o senhor ficou em silêncio? Porque se eu falasse antes, eu ia tomar a tua bênção. Deus não fala contigo, senão ele vai tomar a tua bênção. Agora, fechamento. Senhor, o senhor nunca me abandonou. José. José, lembra a cisterna? Lembro. Oh, que lembro. Quantos metros, José? 7. Sabe por que tu não morreu? Por quê, Senhor? A minha mão estava lá embaixo assim. Sabe por que o sol não arrancou a tua pele na hora que tu foi vendido? Por quê, Senhor? Porque a minha sombra te cobria no deserto. Sabe por que a mulher de Potifar não te tocou? Porque o meu espírito estava dentro de ti. Eu nunca te abandonei. Obrigado, Senhor. De nada, José.